Eles entraram na casa errada, e o que gravaram nunca deveria ser visto. Existem lugares que guardam segredos tão profundos que, quando invadidos, despertam algo que jamais deveria ser perturbado. Nesta história, um grupo de caçadores de fantasmas decide entrar numa casa isolada, conhecida por desaparecer das memórias e dos mapas, onde o medo não é apenas uma sensação, mas uma presença viva. Eles acreditavam estar preparados para o que encontrariam, mas o que gravaram mudou para sempre o que sabem sobre o sobrenatural. Prepare-se para descobrir o que acontece quando se entra onde ninguém deveria entrar e por que algumas gravações jamais deveriam ser vistas. Não era a primeira vez que eles cruzavam os limites do desconhecido, mas era a primeira vez que o silêncio respondia a cada pergunta com uma presença invisível, imóvel e opressora. O grupo, conhecido por investigar locais abandonados, transmitia ao vivo para milhares de seguidores toda vez que decidia desafiar o que muitos evitam. Eles gostavam da tensão, da adrenalina, do mistério, até que chegaram àquela casa. Uma construção isolada no interior, esquecida pela estrada e pelo tempo, envolta em neblina e silêncio. O tipo de lugar que parece existir fora do mundo comum, onde as regras já não são as mesmas. Quando ligaram as câmeras, tudo parecia igual aos outros episódios. Apresentações, equipamento ajustado, brincadeiras nervosas para quebrar o clima pesado. Mas o sinal começou a oscilar. Primeiro em ruídos, depois em imagens que não deveriam estar ali. A casa tinha 2 andares, janelas lacradas por dentro e marcas escuras nas paredes, como se alguém tivesse tentado, desesperadamente, sair. O líder do grupo, sempre cético, repetia que aquilo era apenas mofo, deterioração natural. Mas os outros não tinham tanta certeza. Uma das câmeras de visão noturna captou um movimento atrás de uma porta trancada, mesmo com todos reunidos no térreo. Um vulto atravessando o corredor em silêncio. A live caiu por um segundo. Quando voltou, um dos membros estava parado, olhando fixamente para o nada, olhos arregalados, sem piscar. Foi necessário sacudi-lo para que reagisse. Ele jurava ter visto alguém parado no topo da escada. Alguém com o rosto coberto por um pano costurado diretamente na pele. Os sussurros começaram quando decidiram subir. Cada degrau parecia estalar de forma proposital, como se alertasse a casa inteira sobre a presença deles. O corredor do segundo andar era longo, estreito e forrado com um carpete antigo, encharcado em algumas partes, com cheiro de umidade e algo que não conseguiam identificar. Algo metálico. Havia 4 portas, 3 abertas, uma trancada com correntes enferrujadas e símbolos riscados na madeira. Um dos caçadores sugeriu não forçar, mas outro, mais impulsivo, acreditava que seria o ápice do episódio. Trouxe um alicate de corte. Quando a primeira corrente se partiu, o som que ecoou não foi apenas metálico, parecia um grito abafado, grave e distante, como se a própria estrutura protestasse. Eles riram, fingiram não se incomodar, mas o ar mudou. A casa ficou mais fria. E as câmeras começaram a captar ruídos que não estavam sendo emitidos no momento. Passos, frases sussurradas em um idioma que ninguém reconheceu. Ao abrirem a porta, encontraram um quarto infantil. Bonecos antigos, a maioria sem olhos, dispostos em círculo no chão. No centro, uma cadeira de balanço. E nela, uma fita VHS colocada sobre o assento. Ao lado, uma televisão de tubo ligada, sozinha, sem energia visível, sem fios conectados. A tela exibia uma imagem tremida de o grupo na casa filmando. A gravação estava sendo transmitida de dentro da televisão, com um detalhe perturbador. Havia sempre uma figura a mais na imagem. Alguém parado no canto do cômodo, imóvel, de cabeça baixa. Alguém que não estava ali fisicamente, mas aparecia na tela. Quando desligaram a TV, ou tentaram, ela continuou ligada, chiando. As luzes da casa se apagaram por completo. E naquele escuro absoluto, alguém ou algo começou a rir com uma voz fina, arranhada, que parecia ecoar de dentro dos ossos de quem ouvia. No breu absoluto, os aparelhos começaram a falhar. As lanternas tremeluziram até se apagarem por completo, deixando apenas o brilho estático da televisão que insistia em permanecer acesa.
A figura parada no canto da tela agora estava mais próxima da lente. Os caçadores, mesmo acostumados com o medo encenado para seus vídeos, sentiram um silêncio denso tomar o ambiente. Um silêncio que não vinha da ausência de som, mas sim de uma presença sufocante, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Tentaram se comunicar pelo rádio, mas os aparelhos só emitiam chiados entrecortados por palavras que não haviam sido ditas. Um dos membros, ainda tentando manter o controle, sugeriu recuar, deixar a casa imediatamente. Mas o caminho de volta já não era o mesmo. O corredor parecia mais comprido, como se a estrutura da casa estivesse viva e disposta a brincar com suas vítimas. Ao tentarem descer as escadas, notaram que estavam de volta ao mesmo corredor, como se estivessem andando em círculos sem perceber. Marcaram as paredes com giz. Ainda assim, voltavam sempre ao mesmo ponto. Foi então que algo impossível aconteceu. A televisão, que antes estava no quarto do andar de cima, agora estava posicionada bem no meio do corredor. Ninguém ouviu passos, nenhum barulho de arrasto, mas ali estava ela, como se tivesse sempre pertencido àquele lugar. A tela acendeu sozinha, estalando com ruídos de interferência, e a fita, aquela mesma fita deixada para trás, começou a rodar por conta própria. Na tela surgiram cenas desconexas, mas familiares. Os caçadores de fantasmas, sendo gravados de ângulos que nenhum deles lembrava ter capturado. Corriam pelos mesmos corredores, gritavam os mesmos nomes que agora ecoavam pela casa real. Mas havia algo mais. Seus rostos estavam distorcidos, borrados, como se a imagem estivesse corrompida. Ao fundo, a mesma risada infantil, só que agora nítida, quase próxima do ouvido. E então a voz sussurrou, não da televisão, mas do ar ao redor deles. Vocês já estão dentro, e eu já estou fora. Eles correram. Não havia outra reação possível. A presença da televisão naquele andar que antes estava vazio era como se algo estivesse brincando com a lógica daquele lugar. Tentaram abrir uma das portas laterais do corredor e encontraram uma escada em espiral que não constava na planta da casa. Parecia levar a um porão, mas à medida que desciam, notaram que os degraus se alongavam, como se o espaço estivesse se distorcendo, esticando o tempo e o medo. Os sensores começaram a apitar sem parar, todos ao mesmo tempo. A câmera caiu da mão de um deles, mas continuou gravando de lado, e pela lente viram algo passar ao fundo, sem fazer som algum. Apenas uma sombra longa, sem forma definida, que parecia descer junto com eles. Cada passo ecoava não como um som, mas como um sussurro abafado, como se o chão estivesse tentando falar. E então, a porta de cima se fechou com violência. Estavam presos, e o silêncio logo depois foi ainda pior. Ao chegarem ao fim da escada, não encontraram um porão, mas um novo corredor, completamente diferente dos demais. As paredes eram de madeira antiga, úmida, cobertas de marcas de mãos pequenas e deformadas. O chão parecia instável, rangendo sob os pés. Um cheiro forte de mofo misturado a algo mais metálico. Tinham a nítida sensação de que já haviam estado ali antes, mas não sabiam como. Um dos caçadores tentou chamar pela central pelo rádio. Sem sinal. Apenas ruído e uma interferência que repetia um som muito específico. 3 batidas secas, depois um silêncio e uma respiração ofegante. Eles reconheceram. Era o mesmo som que captaram semanas antes, na fita original. Mas agora, vinha de trás da porta trancada à frente. O silêncio pesado como chumbo pairava no ar enquanto eles se aproximavam da porta trancada. A madeira parecia respirar, rangendo lentamente, e as marcas de mãos deformadas nas paredes pareciam pulsar à luz trêmula das lanternas quase apagadas. O rádio emitiu novamente as 3 batidas seguidas do silêncio e a respiração ofegante, como um chamado que não podia ser ignorado. O líder do grupo, com a mão trêmula, tentou abrir a porta, mas estava presa por correntes grossas e velhas, aquelas mesmas que haviam sido quebradas no começo, mas que agora reapareciam, como se a casa os prendesse cada vez mais fundo em seu labirinto. O desespero começou a crescer, e enquanto buscavam uma maneira de forçar a entrada, uma voz sussurrou atrás deles.
Um som quase humano, mas distorcido, que dizia: não deveriam estar aqui. Eles se viraram rápido, mas não havia nada além da sombra que parecia se estender e desaparecer conforme a luz se movia. Sem escolha, resolveram usar o alicate mais uma vez. Ao cortar a última corrente, um estalo alto reverberou e, ao abrir a porta, encontraram um cômodo escuro e vazio, exceto por uma cadeira de rodas antiga, coberta por um tecido puído e um espelho grande e rachado na parede oposta. A televisão, agora desligada, estava caída no chão ao lado da cadeira, como se tivesse caído ali momentos antes. O ar dentro daquele quarto era gelado, sufocante, como se algo invisível estivesse observando cada movimento. A sensação de que o tempo ali dentro era diferente, lento e pesado, fazia o grupo hesitar. Então, do espelho rachado, surgiu um reflexo que não pertencia a nenhum deles. Uma silhueta indistinta que os fitava sem piscar, acompanhada pela risada fina que agora parecia preencher toda a casa. Eles sabiam que ali, atrás daquela porta, a verdade aterradora os esperava, e que talvez já fosse tarde demais para escapar. O silêncio no quarto parecia se espessar, quase como um manto pesado que prendia o ar e a própria respiração do grupo. O reflexo no espelho rachado não se movia, mas sua presença era palpável. Uma figura indistinta, escura, que parecia absorver a pouca luz que restava, como se fosse um vazio vivo. Um dos caçadores, tomado por uma mistura de curiosidade e medo, deu um passo à frente, estendendo a mão em direção ao vidro. Mas antes que pudesse tocar, o espelho estalou em uma fissura maior, como se rejeitasse qualquer contato. A cadeira de rodas, antes imóvel, começou a ranger lentamente, deslizando pelo chão em direção a eles, apesar de não haver vento ou movimento aparente. As lanternas começaram a piscar freneticamente e a risada fina se tornou um sussurro quase inaudível, mas persistente. Palavras desconexas que insinuavam que eles já não estavam sozinhos e que a casa não só os prendia, mas os consumia aos poucos. De repente, as luzes se apagaram completamente e no breu absoluto, a única coisa visível era o brilho tênue do espelho, agora refletindo não o quarto, mas cenas do passado. Uma criança sentada na cadeira de rodas, com olhos vazios, cercada pelos mesmos bonecos mutilados que viram no quarto infantil. Uma sensação de pavor tomou conta deles, pois perceberam que aquela criança não era parte de nenhuma história contada, mas o verdadeiro segredo sombrio daquela casa. A voz sussurrou de novo, mais clara, mais próxima. Nunca deveriam ter vindo. Agora pertencem a mim. Com as lanternas apagadas e o ar ficando pesado como se algo os sufocasse, eles entenderam que estavam em uma armadilha que não teria fim e que tudo que tinham gravado talvez fosse o último testemunho de sua existência. O desespero se tornou palpável enquanto o grupo tentava, em vão, encontrar uma saída naquele labirinto sombrio que a casa transformara em seu próprio domínio. As paredes pareciam fechar-se, os corredores distorciam-se e a risada fina ecoava em um loop interminável, como uma maldição que nunca se extinguiria. Em meio à escuridão quase total, apenas o brilho trêmulo das câmeras sobreviventes mostrava fragmentos da realidade. Rostos pálidos, olhos arregalados, corpos em desespero, tentando fugir de algo invisível, mas inescapável. A cadeira de rodas, agora vazia, balançava lentamente, como um pêndulo que marcava o tempo final. Eles correram, tropeçaram, gritaram, mas tudo parecia em vão. A casa não era apenas um lugar físico, era uma entidade, um poço sem fundo onde o tempo e o espaço se curvavam para aprisionar suas presas. As imagens que capturavam pareciam ganhar vida própria, distorcendo-se, mostrando cenas que não haviam acontecido ainda, como se a própria casa escrevesse seu destino. E no auge do terror, quando tudo parecia perdido, uma última mensagem apareceu na tela, escrita em letras tremidas e sangrentas. Vocês fazem parte deste lugar para sempre. A transmissão se interrompeu abruptamente. Do lado de fora, o silêncio reinava como se nada tivesse acontecido. Mas as câmeras, recuperadas dias depois, mostravam tudo. E o que gravaram nunca deveria ser visto. O que vocês acabaram de ver não é apenas mais um episódio de investigação paranormal. É um alerta.
Uma prova de que alguns lugares possuem memórias que não querem ser lembradas e vozes que não desejam ser silenciadas. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando o desconhecido, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, às vezes, o que está além da nossa compreensão deve continuar escondido. Até o próximo mistério.